A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para contribuirmos com o comentário da lição do quarto trimestre, a lição bíblica para adultos, onde estamos abordando as parábolas de Jesus, verdades e princípios para uma vida abundante. E nós estaremos aqui analisando, comentando a lição de número 9, que tem por título O Perigo da Indiferença Espiritual. Ela está fundamentada, esta lição, na parábola narrada por Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32, que ela traz por título a parábola do pai e dos dois filhos. A parábola do pai e dos dois filhos. O textuário não é tomado aqui do texto da parábola, mas é tomado lá do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, que diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Na verdade prática, as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam, tá? Então, esta parábola, ela é um drama dentro do contexto da nação de Israel, de um lar, onde um pai que tinha algumas posses e tinha uma vinha, e ele comissiona os seus dois filhos para que eles fossem trabalhar na sua vinha. Então, decorrente disto, para a aplicação dentro da presente lição, o professor ele deve primeiramente interpretar de forma correta a parábola do pai e dos dois filhos, e depois, no segundo tópico, ela traz um alerta com base nesse contexto dos perigos de a prática ela não condizer com o discurso. Eu posso ter um discurso e na realidade eu faço o contrário daquilo que eu estou dizendo. E por último, despertar os alunos no contexto contemporâneo sobre a prática da obediência da palavra de Deus. Tá. Para que nós venhamos entender bem esta parábola, ela se inicia com uma interrogação de Jesus. E essa interrogação é: mas o que vos parece? Tá? Então, ele conta esta parábola para poder chamar a atenção ou esclarecer algo que os seus interlocutores o fizeram. E esta abordagem, ela está aí no capítulo 21 mesmo, dos versículos 23 a 27, onde a Bíblia vai estar dizendo o seguinte, que e chegado ao templo o Senhor Jesus, acercaram-se dele as multidões, assim como era comum, e ele já estava ensinando a palavra, ensinando os conceitos do reino dos céus e os conceitos acerca da salvação, quando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo o interpelaram, dizendo com que autoridade ele estava fazendo aquilo, ou quem havia dado a ele tal autoridade. E geralmente o Senhor Jesus, ele nunca deixou os seus interlocutores sem respostas. Muitas vezes ele não dava uma resposta
direta, objetiva, mas ele chamava eles à consciência para uma análise mais profunda, para que eles pudessem entender realmente o trabalho que ele estava desenvolvendo ou a razão do doutrinamento que ele estava procedendo ali no templo. E aí, então, Jesus, diante destas perguntas dos príncipes e dos anciãos, Jesus ele responde, ele faz uma contra-argumentação, tá? Diz assim: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Tá? Então Jesus disse: olha, eu estou pronto a respondê-los se vocês responder a pergunta que eu vou fazer a vocês. E aí o Senhor Jesus, ele toma um assunto que era de total conhecimento dos príncipes, dos sacerdotes e bem como dos anciãos do povo. E aí Jesus pergunta: se o batismo de João era do céu ou se era dos homens? E assim, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E aí, este grupo de príncipes e de anciãos, eles fazem ali uma análise e aí eles chegam na seguinte conclusão: se dissermos que o batismo de João é do céu, nos dirá então por que não creste. Se dissermos que é dos homens, temos o povo, porque todos consideram João um profeta. E aí então eles responderam a Jesus dizendo: não sabemos se o batismo de João é dos céus e se é dos homens, nós não temos condições de responder isto, mas eles sabiam realmente qual era a resposta. Então, Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Aí ele inicia: mas o que vos parece? Tá? Então, diante desta problemática levantada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo, Jesus não responde de forma objetiva, mas aí ele conta essa parábola e depois ele finaliza concluindo da autoridade do batismo de João e, consequentemente, ratificando também a autoridade que ele tinha para ensinar o reino de Deus e para salvar os pecadores. Tá? Então vamos fazer uma breve análise dessa parábola, tá? E com a possível aplicação dentro da contextualização em que o comentarista da lição ele está abordando aqui sobre o perigo da indiferença espiritual. Então, a pergunta de Jesus foi: mas o que vos parece? Então, ele começa a narrar a parábola. Então, ele chama a atenção para si dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo, após a breve narração que ele vai fazer, que é uma parábola muito breve, muito sucinta, tá? E aí ele vai terminar com uma outra pergunta, dizendo qual dos dois que fez a vontade do Pai, tá? Então, nessa expressão, mas o que vos parece, não é uma provocação, como parece à primeira vista, mas é um desafio àquelas pessoas para raciocinarem e fazerem uma conclusão correta do ministério de Jesus. É uma abordagem, um ato de amor e de simpatia da parte de Jesus. E ele apresenta nesta parábola os judeus, objetivamente ali, divididos em duas classes de
pessoas, em duas classes de pessoas, retratando então assim a nação de Israel e tendo em vista a aplicação da lição aqui, também ela vem tipificar a humanidade, tá, entre, principalmente no contexto do Brasil, onde a maior parte das pessoas se julgam cristãs e que professam a fé cristã, tá, em várias religiões, mas que, entretanto, não dão o devido valor ao ensinamento ou à mensagem de Jesus. Tá? Então, a ordem do Pai foi: filho, ao primeiro, vai trabalhar hoje na minha vinha. E, consequentemente, ele fez esta mesma ordem, esta mesma determinação ao segundo filho, tá? Onde houve uma atitude para com a palavra e depois uma reação posterior, tá? Então, consequentemente, a reação que os ouvintes têm da mensagem ou da ordem do Senhor Jesus aqui. Então, os judeus aqui, então, eles são representados, quando você pega esse contexto aqui, por um grupo caracterizado por publicanos e meretrizes, e por um grupo encabeçado aí pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Quando nós pegamos o grupo dos publicanos e meretrizes, basicamente eram praticantes dos mais grotescos pecados, eram carnais, eram uma sociedade apática aos valores espirituais. Eles também não tinham permissão de entrar no santuário, era uma escória da sociedade, né? E não tinham permissão de entrar no santuário e eram relegados ao átrio dos gentios quando eles queriam fazer o seu trabalho religioso, eles não poderiam ter acesso ao templo. Por outro lado, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, a quem representavam representavam uma classe de pessoas que eram exclusivamente ortodoxa, mas eram frios e opositores sistemáticos, tanto aos ensinamentos de Jesus. Não obstante eles serem obedientes à lei, mas esta obediência ela estava somente na aparência. Eles buscavam justiça própria, confiavam na superioridade deles, eles achavam que eram superiores aos publicanos e às meretrizes ali. Prova disso que em uma outra parábola, Jesus ele trata disso, né? Do fariseu e do publicano que vão orar a Deus. Mas é um outro caso. Mas essa outra parábola, ela dá para ilustrar bem isso que eu estou dizendo. Os príncipes dos sacerdotes também, eles eram religiosos vazios, marcados por um formalismo inútil. Então, quando Jesus ele conta esta parábola, um dos filhos está representando essa classe de publicanos e meretrizes, e outro está representando aí os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Tá? Então nós temos dois filhos e duas atitudes. Atitude a ser tomada em relação ao contexto religioso, porque muitas vezes as pessoas acham que a nossa vida de fé ela não comporta serviço religioso. Comporta sim, porque quando nós lemos a carta de Tiago, a carta universal de Tiago, ele faz uma referência lá
a verdadeira religião. Então, se tem a verdadeira religião, existe a falsa religião. Então, pode ocorrer que o salvo, ou o crente, ou o cristão que está no contexto da igreja, ele ser um falso religioso. E, consequentemente, pelo fato de ele não ser um verdadeiro cristão ou um cristão que obedece às ordens, às determinações do seu Senhor. Tá? E ele apresenta também aqui atitudes desses dois filhos, que representam esses dois grupos, em relação às obrigações diárias. Então, uma das coisas que nós podemos perceber aqui, contextualizando e para melhor analisar as questões aqui, nós temos aqui um filho que tem um caráter ortodoxo e o outro que tem um caráter heterodoxo. Tá? O ortodoxo é aquele que segue fielmente um princípio, uma norma, e os publicanos, e os fariseus aqui, os príncipes e os anciãos, eles representavam muito isso. Eles mostravam uma certa retidão, uma certa obediência à lei, tá? Mas, na verdade, eles não acataram o ensinamento de Jesus Cristo. O heterodoxo é aquele que contraria os padrões, que contraria as normas, os regulamentos, as regras. Ele não está de acordo com as opiniões, com as ideias tradicionalmente corretas ou admitidas. Então, quando você pega o príncipe dos sacerdotes, os anciãos do povo, eles eram o quê? A expressão da ortodoxia da religião. E os publicanos e as meretrizes era o avesso disso. Tá? Então é por isso que eles não se misturavam. E quando Jesus ensinava esse tipo de pessoa, eles ficavam totalmente incomodados, tá? E mostrando até uma certa indiferença espiritual. Tá? Então, enquanto o ortodoxo ele representa, ele significa a rigidez, a fidelidade, tá? Muitas vezes extrema, mas sem a verdadeira espiritualidade, o heterodoxo ele é aquele que é do contra, é o contrário aos princípios, às crenças, aos dogmas e à religião como num todo. Tanto um como o outro, na visão de Jesus aqui na parábola, eles necessitavam de arrependimento, necessitavam de perdão e necessitavam da graça de Deus. E o caminho para eles era ouvir e aceitar os ensinamentos de Jesus, tá? O qual eles tinham ali Jesus sob suspeita, suspeitavam da autoridade que Jesus tinha. É por isso que eles chegaram, Jesus já estava ensinando no templo, e eles chegaram e perguntaram a Jesus: com que autoridade fazes isto? E com quem foi que te deu tal autoridade para isso? Tá, então, quando nós lemos a parábola, nós olhamos para a parábola, nós vamos perceber o seguinte, que Jesus ele chega para o primeiro filho e diz: vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. E não foi. É interessante aqui que o segundo
ele chama até o pai de senhor, ou um certo respeito, um certo temor, mas depois ele não o faz, tá? Então, duas coisas que nós precisamos destacar bem aqui é o seguinte: o primeiro, temos uma resposta. O primeiro, ele diz assim: eu não quero, é uma resposta má, mas depois ele tem uma ação boa e eficaz. O segundo, ele teve uma resposta boa, mas posteriormente uma ação má e ineficaz. Demonstra então, ou revela aqui, qual foi a reação de cada uma das classes representadas à mensagem de João Batista, porque a pergunta de Jesus foi se o batismo de João, de onde era? Se era do céu, se era dos homens. Tá? Então, o que nós vamos perceber aqui, que primeiramente os publicanos e as meretrizes, ou esse grupo representado pelos pecadores contumaz, era um tipo de pessoas que já havia negado a ordem de Deus imposta pela lei. Eles estavam desviados. E quando João vem e prega a mensagem, tá? E ele prega também para aqueles ortodoxos que supostamente eram cumpridores da lei. E João, ele vem anunciando que o reino de Deus estava chegando e ele estava preparando o caminho para a chegada de Cristo, e eles deveriam ouvir tanto a mensagem de João e posteriormente a mensagem de Jesus. Foi isto que João ele declara lá no capítulo 1 do Evangelho de João, dizendo que ele não era digno nem de sequer de curvar-se para amarrar as sandálias, as fivelas das sandálias de Jesus, tá? Então, como você pega aqui o contexto da nação de Israel, tá? Tantos os ortodoxos, os bons religiosos, entre aspas, e como os heterodoxos, os pecadores contumazes, eles necessitavam tanto da mensagem de João que havia iniciado e, consequentemente, da mensagem de Jesus, a qual ele estava ensinando no templo, e ele foi questionado por este grupo de religiosos. Muito bem. Tá, então, o que nós temos aqui, o que nós precisamos analisar um pouco, é que não é pelo que falamos, muitas vezes, mas é como procedemos dentro da casa de Deus. É isso que nós precisamos levar em consideração, levarmos em consideração. Então nós precisamos analisar, concluindo essa questão da parábola aqui, muitos dizem, mas não fazem. Nós temos um contingente hoje de pessoas religiosas que são caracterizadas hoje como católicos não praticantes, como cristãos ou crentes evangélicos não praticantes, que eles asseveram que não precisam fazer parte de uma comunidade, de um corpo da igreja visível, tá? Nas suas ações de evangelismo, contribuir para tal, evangelizar, porque eles simplesmente analisam a Bíblia, creem na Bíblia, e eles estão salvos e não precisam se preocuparem
com mais nada. Eles estão ali, quando for o caso, discipulando as suas famílias, se assim fizerem de forma adequada. É por isso que o tema da lição ela aborda o perigo da indiferença espiritual. Tá? Então hoje pastores são questionados, sabemos que temos bons pastores e maus pastores, tá? Mas uma das coisas quando nós pegamos a autoridade bíblica, foi Deus que constituiu estes homens sobre o rebanho para cuidar do rebanho, tá? Então, Jesus, ele dá a autoridade ao ministério para que eles possam também desenvolver, dentre outros, o trabalho da pregação do Evangelho e do discipulado dentro do contexto da igreja. Então, o Senhor Jesus, ele faz uma abordagem lá em Mateus capítulo 23, dos versículos de 1 a 3, quando também ele é questionado por esta classe de religiosos que estão acima da média, né? Que estão acima da média, assim eles pensam, tá? Mas a Bíblia diz que nós todos somos um em Cristo Jesus e Jesus nos trata com equidade. A quem ele cobra mais, a quem dá menos, ele cobra menos por ocasião do juízo. Então nós precisamos analisar bem estas questões. Então lá em Mateus 23, 1 diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Tá? Então, o que Jesus realmente não quis dizer é exatamente isto, que o nosso discurso, ele tem que corresponder com a nossa prática de vida. Tem que corresponder com a nossa prática de vida. E quando nós olhamos lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, temos também esta mesma ideia, porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Então, o que nós concluímos, quando nós pegamos aqui a conclusão desta parábola, quando Jesus ele faz a outra pergunta, no versículo 31, quando diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, melhor dizendo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós do reino de Deus. Ou seja, esta classe dos heterodoxos, quando eles foram confrontados com a mensagem tanto de João Batista e com a mensagem de Jesus, eles abriram seu coração, se arrependeram e aceitaram a proposta, a mensagem da redenção e a mensagem de salvação. Razão pela qual, antes de Jesus exercer o seu ministério, eles eram batizados por João. É por isso que Jesus faz a pergunta, se o batismo de João era do céu ou era da terra, ou era dos homens. Daí, pois ele vai concluir no último versículo dizendo assim: porque João veio e a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes creram, tá? Na mensagem que João pregou. Tá? Então você vai perceber que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, eles questionaram
o ensino de Jesus e a autoridade, porque ele estava lá ensinando e eles chegam, interrompem o ensinamento de Jesus e pergunta quem lhe havia dado autoridade para assim o fazer. Então Jesus ele vai concluindo e diz assim: vós, porém, vendo isto, nem depois arrependestes para crer. Então Jesus, a conclusão que aqueles homens tiveram quando Jesus, o que vos parece? E depois pergunta qual dos dois fez a vontade do Pai. E aí ele conclui falando de João Batista. Então a ideia que se tem é a seguinte: se Jesus realçou a autoridade do ministério de João Batista, as obras de João Batista, e consequentemente João Batista também deu testemunho de Jesus e falou da autoridade e apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós compreendemos bem a mensagem, o ensinamento que está sendo proposto, nós estaremos vacinados da indiferença espiritual. O nosso coração sempre estará aberto, receptivo à mensagem, aos ensinamentos da palavra de Deus. E é o que o mundo e que a igreja está precisando muito nos dias em que estamos vivendo, para não serem simplesmente ortodoxo formalista, mas serem verdadeiros cristãos. E não serem também heterodoxos, tá? Pessoas que praticam toda sorte de pecado e que também acham que está tudo bem. A palavra veio para os dois filhos, a determinação veio para os dois grupos de pessoas. Então, a palavra de Deus, ela deve ser ensinada para toda a igreja e não de maneira fracionada. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude. Amém.